interessante para os médicos conscientes. A gente observa ao longo dos estudos que a gente vai fazendo, da convivência de amizade, da convivência comum, e nós vamos percebendo que a grande maioria dos médicos querem ser inconscientes. A mediunidade inconsciente, no passado, ela teve um papel extremamente importante. Se a gente pegar aí, quando você estuda o Evangelho e você vê as manifestações geradas, né, através dos médiuns trabalhadores com Cristo, e que eram fenômenos necessários. Então, como andar sobre as águas, e muitos outros que aconteciam com os companheiros. E tudo eram fenômenos mediúnicos e fenômenos explicados. E na grande maioria, pelas religiões que não sabem explicar tais fenômenos, eles colocam a conta de milagres. Isso aí é um milagre, isso aí é um milagre. E o milagre é algo que você não explica. Tem explicação. Né? Essa é a ideia. E o que com isso acabou se criando? Criou-se a ideia de que todos aqueles que receberam os títulos de santos dados por alguém na Terra, eles é que promoviam os milagres. E a gente sabe que não é dessa maneira. Então, eu tive a oportunidade de estudar bastante sobre um padre chamado Monsenhor Horta, que era aqui de Mariana. E era um camarada que tinha uma mediunidade diferente. Mas para os companheiros de igreja, ele era doido. Então, ele era sempre o último a chegar nas reuniões. Naquela época, no passado, era muito comum os padres usarem chapéu, né? O chapéu e o guarda-chuva, porque chovia muito. Às vezes tinha um sol que de repente chovia, então era comum as pessoas usarem chapéu e guarda-chuva. Então, eles sempre chegavam atrasados e normalmente a reunião que acontecia em Mariana, então já tinha um número certo para os padres colocarem os seus chapéus e colocar o guarda-chuva. E aí todo mundo preenchia e o dele eles deixavam sem. Ele tinha uma mediunidade tão fabulosa que ele pegava o chapéu dele, encostava na parede e o guarda-chuva também na parede, sem ter nada, ninguém estava vendo nada. Mas ali tinha, né, alguma coisa ali materializada que segurava os dois. E aí, quando todo mundo chegava, eles falavam, pouco dele está desfigurado. Eles olhavam, tiravam, voltavam e ele ficava no lugar. Então, o Monsenhor Horta era tão interessante que era um dos poucos da nossa atualidade que, inclusive, falava com os animais encarnados. Uma vez ele saiu para ajudar num parto, e aí ele foi caminhando, e estava chovendo muito, e quando ele chega em determinado lugar, o burro dele tinha um burrinho, o burrinho empacou. O burrinho empacou e ele, com o burrinho, não nós podemos chegar lá, porque tal. O burro virou para ele e falou assim, mas a ponte caiu. Olha que interessante. O que ele fez? Então vamos rezar. No momento em que ele começa a rezar, ele desdobra e ele vai até a pessoa, ajuda no parto. O marido dela estava lá na cidade procurando ele, porque era assim, né? Eles procuravam padre naquele tempo, que a pessoa estava morrendo, então o padre tinha que estar ali presente. Então, assim, a igreja ela não aproveitou os médicos que tinha. E todas as vezes que surgia algum deles que tinham manifestações físicas, eles mandavam ele para aqueles lugares bem distantes para eles não aparecerem. Era como se quisesse anular.
Então, esse capítulo, ele nos chama a atenção sobre essa questão, né, do que o mundo espiritual faz em relação a nós no campo mediúnico. O texto é sobre passes, né? Mas o que ele realiza? Então vamos lá. Quero perguntar para a Bela, como é que chama os dois médios lá da casa, os dois médios principais? Bela ou Bela? Bela, você. Aqui tem a Bela e tem eu. Não, é a Bela, pode ser você. Eu olhei para você. Ah, tá. Não, na verdade Não é para ler, não. Não, na verdade é porque eu só dei uma lida rápida no livro dessa vez. Eu não cheguei a ler tudo, não. Então eu estou começando a ler o livro, eu não cheguei a ler o livro todo, porque eu sou nova, né? Então, da próxima vez, se esforça, porque o que acontece? Uma das coisas que ele fala aqui é o seguinte: tudo que você vai exercer na vida, se você não estudar, não aprimorar, você simplesmente para no tempo. Imagina, por exemplo, um médico que nunca leu um livro. Ele vai exercer a mediunidade? Vai. Mas ele poderia exercer um trabalho 3, 4 vezes melhores se ele não deixasse de buscar os conhecimentos. Então, normalmente nós temos 30 dias para estudar. Né? É porque eu estava no capítulo 16 ainda, e eu fui tentar ver se eu consegui engajar alguma coisa. Não, perdi o tempo. Então, beleza. Fernanda, como é que chama os dois médios principais na reunião? Eu faltei na reunião passada, eu não sabia que estava no 17. Eu peguei hoje. Mas eu sei que se eu puder Só falar vou o que eu perguntar para quem não estudou, viu? Mas eu posso falar o que eu li. Eu sei que tem o Conrado, sei que tem a PLT. E aí eu li uma parte também que eles estavam explicando sobre a questão da espiritualidade quando dá a questão da energia, que não era só o espírito que estava lá. Então eu comecei a ler essa parte aí. Mas você sabe o que é a questão da mediunidade? Nós devemos fazer todo o possível. O André Luiz tem uma maneira de escrever muito interessante, que ele fala do presente, ele fala do passado, do presente e para o futuro. Então, muitas coisas, muitas informações que ele traz, em especial para nós médicos, elas estão sempre nas entrelinhas. É como uma frase julgada. O André Luiz sempre usou dessa tática. E a gente só começa a descobrir isso quando você começa a interpretar, a entender, a extrair o espírito da lei. Entendeu? Então vamos lá. Você mesmo. Como é que chama os dois médiuns? Hein? Clara e Henrique. Ana, como é que chama o mentor da Clara e do Henrique? Bom, qual que é o nome do mentor do Henrique? Muito bem. Cláudio, qual que é o nome do mentor do Henrique? Conrado. Muito bem. Então vamos lá. Quando Hilário, como é que chama o mentor do Hilário?
que estava coordenando os trabalhos? Alves. Então, quando Hilário e Alves entram na sala onde iria processar os trabalhos da noite, vocês já observaram que cada casa espírita, elas não são idênticas? Elas variam de acordo com a condição dos médiuns e a necessidade daqueles que vão ser encaminhados para aquela casa. O encaminhamento dos espíritos encarnados e desencarnados para cada casa é de acordo com a ligação desses encarnados, desses espíritos, com os participantes dessa casa. Beleza? Então, quando eles chegam, eles entram na sala, o Hilário e o André Luiz, eles têm uma surpresa. Qual que era a surpresa, Paulo? A sala ela tinha um campo forte de energias, né? Eles ficaram impressionados com esse campo de energia. Fiquei impressionado com esse campo, não é muito fácil, né? Então, o campo energético que tinha lá, ele era oriundo também da oração e do desejo sincero de receber dos integrantes que estavam lá participando também dos estudos. Era uma somatória de energias, né? Unido também com o plano espiritual. E as pessoas que iriam receber o passe, né? Se elas não tivessem em sintonia com aquele processo, elas se tornariam impermeáveis. Se elas Tá bom. Ô, Mário, tem um detalhe interessante. Tem um detalhe interessante que o Alves, ele, além do que o Paulo falou, tem um detalhe interessante que o Alves fala sobre o ambiente. Ele reconhece que aquele ambiente era o quê? Hein? Não. Sim, mas ele usa um termo interessante. Interessante, gente. O que é um altar? Vamos parar para observar o nome altar. Olha que interessante. Nós conseguimos comunicar diretamente com Deus? Não. Bem? Sim? Você consegue? Eu não conheço ninguém na Terra que consegue. Não. Nós não conseguimos comunicar com Deus. Nós conseguimos comunicar com os intermediários. É claro que quando nós dirigimos uma prece, nós dirigimos a Deus. Tá certo? Mas olha que interessante. Todos nós sabemos, até por questões religiosas, que todos nós temos espíritos, anjos de guarda, que estão aí a nos acompanhar no dia a dia da vida. Mas nós não temos a mínima capacidade de gerar energia para que essa energia chegue diretamente ao Criador. Até porque nós não sabemos ainda ao certo o que é verdadeiramente o Criador. Porque por mais que nós tentemos definir Deus, a nossa condição ainda de criaturas, eu falo muito isso, eu conto muita história que está no livro do André Luiz, que conta a historinha do peixe vermelho, peixinho vermelho ou peixinho rosa, acho que é o rosa, peixinho vermelho. Isso ilustra
bastante a nossa visão, inclusive de mundo espiritual. Seria importante que todos lessem o prólogo desse livro. Então, a gente tem a ideia, por viciação religiosa, de que nós falamos com Deus. Bom, olha que interessante. No livro Nosso Lar, o André Luiz questiona o Aniceto começa a falar alguma coisa com ele sobre a governadoria. E o André Luiz, num momento desse, ele fala assim: o governador já conversou com Deus? Está lá no livro Nosso Lar. Ele vira e fala assim: com Deus? Conversar com Deus. O único aqui de Nosso Lar que já chegou até Jesus foi o governador. A Jesus. Então, isso nos faz pensar o quê? Que nós ainda temos uma ideia materialista, humanizada, infantilizada, de que nós temos acesso a Deus. É claro que se eu falar isso dentro da igreja católica, eles vão me atirar pedra. Se eu falar isso dentro de uma igreja protestante, eles vão me atirar pedra. Mas eu estou falando isso dentro de um templo espírita. Agora, olha que interessante. Por que ele cita altar? É o meio pelo qual nós podemos nos ligar ao mundo espiritual superior. Gente, nós estamos cansados de estudar falando sobre hierarquias. Quantos anos, quantos séculos, aliás, séculos não, quantos milênios Jesus demorou para materializar-se na terra, sendo ele o governador da terra? Estou falando de Jesus, o homem. Nem estou falando do Cristo aqui, não. Então a gente precisa de realmente pensar, refletir. Ele usa uma frase aqui, assim, estou falando isso aqui, André, não que todo mundo tem que aceitar o que eu estou falando, nada disso. Eu não tenho pretensão de ser o dono da verdade, não tenho. É uma verdade para mim baseada no que eu estudo. Mas se alguém achar que pode falar diretamente com Deus, não tem problema nenhum. Até porque eu posso tentar falar com o presidente de uma grande empresa, ele não me atende, mas um assessor dele, ou um diretor dele, pode me atender em nome dele. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas frases mediante. Então, quando a gente tem principalmente uma natureza, a gente já fala com Deus. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu acho que a gente, Deus para mim é bom, né? Ele acho que depende de todos nós, é tudo bem. Então, para mim, a sintonia, sabe, eu respeito essa questão aqui, embora eu acho que isso tem muito de humanidade. A gente cria algumas coisas, para mim, eu acho que as coisas são um pouquinho mais legalizadas, porque eu acho que os espíritos que são superiores, eles não se apegam a essas coisas. Isso é uma coisa que nós precisamos, na minha opinião. Então, olha bem. Mas eu respeito. Assim. Você consegue admitir que nós somos criaturas de Deus? Todos nós. Tudo que você vê na Terra é criatura de Deus. Beleza? Isso aqui é o quê? Isso aí é energia pura. Não. Isso aqui é o quê? Só para você pensar. Isso aqui é o quê? Um banco. Esse banco foi feito para quê? Para sentar, não é? Ele não serve como colher, não serve nada. E nem comprar. O banco foi feito para sentar. Esse banco, alguém teve que idealizar este banco. Alguém teve que pensar para construir este banco, para tal, ele buscou um monte de materiais. Aqui você tem pregos, você tem cola, você tem tintura, você tem madeira, você tem couro. Tudo isso ele buscou na natureza. Beleza? Aí eu te pergunto, o criador deste banco está ali? A essência dele não. Em qualquer lugar, olha que interessante, em qualquer lugar que o construtor desse banco chegar e
que esse banco estiver perto, ele vai saber que ele fez esse banco. Qualquer médico com um tipo de evidência especial e chegar ali, ele vai ver o construtor daquele fazendo esse banco. Mas não é o construtor que está ali, as energias dele que estão ali. Nós, como espíritas, precisamos de entender o seguinte: quando Jesus fala sois deuses, deuses no plural, e por que Jesus falou isso? Primeiro, em respeito à visão que havia naquele tempo passado sobre a questão dos deuses. Jesus não negou, entendeu? Mas se Jesus tivesse falado assim, você é um Deus, ele mudaria tudo. Aí ele ia arrumar uma confusão. Tá certo? Por quê? Porque em nós existe sim a essência. E nós não podemos confundir a essência com, vamos dizer assim, com o todo. É esse que é o maior problema humano e isso acabou nos levando a uma viciação onde nós nos acomodamos e transferimos todas as responsabilidades que nos competem para Deus. É o que nós temos observado. Por que as casas espíritas estão sempre vazias? Por que os templos religiosos, ditos cristãos, estão todos sempre cheios? Porque ali não se faz exigência nenhuma. Aqui se faz. Acabei de fazer isso. Se nós não nos prepararmos, não nos estudarmos, buscar na essência, nós vamos ser mais um na Terra. E se Jesus, na sua presença física como homem na Terra, ele cria uma promessa, e essa promessa que criou para nós, de antemão ele sabia que nós tínhamos a capacidade de absorver e vivenciá-lo. Que era o quê? Você só dá um consolo para quem está em sofrimento. E ele sabia que nós estávamos em sofrimento em razão de onde nós viemos. Então, ele não podia falar tudo, como ele fala lá no Evangelho. Eu não posso dizer tudo, porque vocês não vão entender. Se pelo pouco que eu fiz, eu já fui crucificado, imagina se eu falar tudo. Então, chegará um tempo em que eu vou enviar um Consolador que vai dizer para vocês o que eu não disse. Mas o Vicente, na minha opinião, se eu for interromper, nós já estamos preparados para ouvir tudo e para saber tudo. Não. Os livros espíritos têm um véuzinho do outro. Nós temos muito a aprender, eu acho. Eu tenho comigo o seguinte: dentro de tudo que a gente está estudando, quando surge uma verdade nova, o grande estudioso é aquele que, quando surge uma verdade nova, ele deve refletir sobre ela e não descartar. Por quê? Porque a nossa verdade vai ser sempre limitada. Ela vai ser sempre limitada. E a verdade absoluta, estão nas leis divinas. E onde está essa verdade absoluta em nós? Na consciência. Então, nós temos uma verdade absoluta em nós, sim. E quando nós falamos da presença de Deus em nós, é as suas leis que estão impressas, formando a nossa consciência. Então, eu não preciso ser julgado por ninguém, nem absolvido. Por quê? Porque as leis divinas, que são princípios básicos para o nosso crescimento, para nós voltarmos ao Pai, são nada mais, nada menos do que as suas leis que formam o nosso consciência. Então, assim, a gente só está comentando, fazendo um comentário sobre isso, para cada um pensar. Se todo mundo achar que tem uma ligação direta com Deus, melhor ainda. Sabe por quê? Porque aí é um motivo para não cometer erro nenhum. Porque se nós temos ligação direta com Deus e nós estamos fazendo um monte de bobagem por aí, então nós temos que pensar. O próprio Ezequiel essa semana falou isso, Se a gente convidasse para tomar café, almoçar, tomar café da tarde com a gente ia se conhecer O tempo todo, A gente ia ficar se conhecendo o tempo todo. Deixa só eu ler um negócio aqui. Sim.
Só para a gente não perder, só um minutinho. Então, olha que interessante, olha o que ele fala. Nesta sala, explicou Aulos amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior. As palavras do André Luiz, a gente tem que ficar atento com elas, sabe? Ele está falando de um altar o quê? Íntimo. Formado por onde? Pelos nossos pensamentos, preces, aspirações de quantos nos procuram trazer o melhor de si mesmo. Gente, vamos lá. Será que todo mundo que entra naquela sala, será que todo mundo que entra ali, será que eles estão ali sempre levando alguma coisa? Ou eles estão indo ali buscar? Agora, olha que interessante. Ali, quando nós falamos de um preparo que é feito num salão como esse, para nós fazermos uma reunião como essa, a grande maioria de vocês, de nós aqui presentes, não temos noção do que é feito. Não temos. Aliás, a maioria não tem noção quase de nada dentro do que a gente estuda. Parece que não. A presença do mundo espiritual nas nossas vidas, ela é de tal maneira que antes de nós suplicarmos e pedirmos qualquer coisa, o mundo espiritual já tem conhecimento. E não é bola de cristal, não. Por quê? Como assim? Não, não fica. Mas não. Mas não. Não. Fica quieto. Fica quieto. Vai. Porque a Patrícia hoje foi ao médico e ela está com a mão todo mundo por fora. Você quer que ponha a mão do lado aí? Você vai. Tudo certo. Então, aquela sala, você quer uma água? Aquela sala é uma sala extremamente preparada por todos aqueles espíritos que ali habitam, pelos médios que ali trabalham, porque aquela sala é uma sala onde eles fazem o trabalho de restauração energética naqueles encarnados e que os encarnados que buscam aquele centro. Mas eles também compõem essa emanação. Até quem está precisando. É isso que nós queremos chegar. Quando você vai pedir qualquer coisa, olha que interessante, palavras de Jesus. Quando quisermos dirigir qualquer pedido a Deus, primeiro nós temos que entrar para dentro de nós mesmos. E por que a gente tem que entrar, gente? É para a gente ver se aquilo que eu vou pedir faz sentido. Porque senão eu estou fazendo simplesmente aquilo que Deus permitiu que nós viéssemos para a Terra, para nós realizarmos, nós estamos querendo devolver para Ele. É como um aluno que chega numa escola, o professor dá o dever de casa, o aluno chega perto do professor e fala assim: professor, faz para mim. Mas se eu fizer, você não vai estudar, você não vai aprender. Bom, nós, a grande maioria de nós na Terra, agimos como se nós fôssemos alunos de uma escola. O Léo já falou naquela oração dele, né? Que verdadeiro conhecimento, ele é uma expansão para dentro de si. Sim. E não em direção ao universo. Sim, isso mesmo. Então, interior, nosso interno. Então é por isso, gente, olha bem, se nós não começarmos a fazer uma melhor reflexão sobre tudo, todo mundo que entra nesta casa, que vem aqui buscar alguma coisa, ele também deixa alguma coisa. Porque o ato de pedir é um ato de humildade. E no momento em que eu estou exercendo a humildade, eu estou fazendo o quê? Hein?
Eu estou me rebaixando, porque nós somos orgulhosos. Infelizmente, nós ainda somos orgulhosos. Elevando em vibração. Sim. Então, na hora que você pede, principalmente você entra dentro de uma casa, as pessoas que batem a porta de uma casa espírita, é porque elas já bateram em todas as outras portas. E elas não tiveram a solução dos seus problemas. Então, o que acontece? O mundo espiritual atende dentro das igrejas? Não atende. Desde que essas casas sejam bem dirigidas. Se elas forem bem dirigidas, atende sim. Se não for, não. Pelo menos é o que eu estudei. Aí, no caso, essas pessoas que entraram, elas tipo como se fosse blindadas, entre aspas, da educação. Mental, né? Não deixam, não conseguem fluir esse ambiente dessa doação. Se você entrar aqui nessa casa com um problema, não é enfermidade, mas você não criar intimamente uma abertura para você receber ajuda, você não vai receber. Sabe por quê? Tem um negócio que a gente costuma dizer o seguinte: nós precisamos aprender a abrir e fechar portas. Então, se eu quero que alguém me auxilie, eu preciso de abrir as portas. Se eu não quero ser roubado, eu preciso de... E por que Jesus fala que nós temos que vigiar? E por que ele fala que nós temos que orar? Porque, gente, oração é alimentação, é o alimento que nós realmente precisamos. Orar não é ficar, oh meu Deus, resolve isso, oh meu Deus, me ajuda, oh meu Deus, salva isso, oh meu... Não, gente, a gente se parar com esse trem, de ficar transferindo responsabilidade. Não é isso? Então, hoje mesmo eu falava isso com a Patrícia. Oração é o que, gente? É atitude. É atitude. Eu posso pedir alguma coisa? Posso. Desde que eu não tenha a mínima capacidade de resolver aquilo. Aquilo está completamente fora dos meus projetos, da minha capacidade. Eu não tenho a mínima condição de resolver nada daquilo. Bom, eu transfiro, aí sim é diferente. Eu estou pedindo um auxílio. Né? E esse auxílio chega para a gente. Vicente, mas aí não entra naquela prece que fala que serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar? Eu vejo, assim, quando eu vou lendo autores, a gente é eterno pedinte. E uma das coisas que a gente, mesmo quando a gente agradece pedindo fazer alguma coisa. Quer dizer, estou falando de mim, às vezes o pessoal aí já sabe ter gratidão, não pedir nada. Mas eu acho que, a maioria das vezes, a gente agradece já pedindo fazer alguma coisa. Isso chama-se viciação. Agradecer. O problema é que nós... Olha para você ver. Alguém agradece a Deus por um câncer? Alguém agradece a Deus? Pode até existir. Mas alguém agradece a Deus porque o ladrão entrou dentro da casa dele e roubou tudo? Alguém agradece a Deus porque está diabético? Gente, nós temos uma visão de felicidade, nós temos uma visão de paz completamente errada. A gente agradece por aquilo que nós... Quando, por exemplo, eu recebo uma soma boa de dinheiro, eu digo, Deus é bom demais. É mais ou menos assim. Então, nós usamos Deus para aquilo que nos convém e, de repente, nós costumamos dizer que Ele nos abandonou por causa de conveniência também. Eu tenho uma história dentro da minha casa.
A minha mãe era uma pessoa, para todos nós, tida como uma fé especial. Meu pai passou mal às 6 horas da manhã, conversamos com ele. Ele falou: ó, estou indo para o hospital, está tudo tranquilo e tal. Minha mãe virou: você pode ficar tranquilo, já conversei com Jesus, está tudo certo. A mãe dele falou assim: Jesus, traz-me de volta, ele é meu pai. Beleza. Ele vai para o hospital, 6 horas da tarde ele desencarna. A mãe entra dentro da igreja e foi brigar com Jesus. Também está brigando com a igreja. Ela chegou lá e falou assim: eu não falei com você para trazer o livro para dentro de casa? Pai, ele trouxe. Quem falou que ele não trouxe? 6 horas, 7 horas, o papai estava em casa, morto, mas estava. Mas por quê? É porque nós achamos que nós temos direitos sobre aquele que nos criou. E nós, é a mesma coisa, quase sempre, o que é o nosso agradecimento? Obrigado, meu Deus. A gente, obrigado, meu Deus, não enche barriga de ninguém. Não tira cachorro da rua. Obrigado, meu Deus, não vai tirar ninguém do purgatório ou dos umbrais. Obrigado, meu Deus, não resolve nada. Agora, tenha atitude. Você quer agradecer a Deus por alguma coisa que você acha que você foi beneficiado? Seja mais paciente, seja mais tolerante, seja mais caridoso, desapegue mais. Ah, isso aí eu estou agradecendo. Isso aí é reconhecer. Eu me sinto beneficiado, então a minha atitude de reconhecimento, obrigado, meu Deus, é com atitude. Porque palavras o vento leva. Então a gente precisa sim de mudar os conceitos, introjetar as novas verdades em nós. Porque senão, gente, nós vamos ser espíritas católicos. Porque católicos nós todos aqui já fomos. Padres, a grande maioria dos espíritas já foram padres. Aqui dentro dessa casa, a quantidade de bispo que tem é um negócio impressionante. Até eu sei que pode reunião de sucessão. Né? Então, a gente precisa entender o seguinte, que eu já tive gente que me perguntar se tinha jeito de eu ir na casa dele batizar o filho dele. Me poupe. Mas assim, aí a gente para e pensa que nós, como espíritas, nós estamos perdendo a maior oportunidade da vida da gente. Pode sentar aí, não paga nada não. Olha o lugar aí com você. Então a gente precisa de entender sim, que a gente precisa de trabalhar nossos conceitos, porque senão nós vamos continuar, gente, não aproveitando o melhor que essa encarnação está nos oferecendo. Olha, aqui qualquer um de nós, eu posso perguntar que todo mundo comeu hoje, bebeu hoje, alimentou mais de uma vez hoje. Então, a nossa situação é uma situação boa. Será que isso acontece com todo mundo no país ou em outros lugares? Então, nós, indiretamente, nós somos privilegiados. E aí, cada vez que alguma coisa boa acontece, ai, Deus é bom demais. É até bom demais comigo, mas o quê? É um juiz implacável, com o outro, porque o outro está na dor e no sofrimento. Ah, não, mas ele precisa, porque ele pecou, né? Ele está naquela situação de dificuldade, ele tem que cometer o crime, então deixa ele. Mas nós não. Nós nunca cometemos crimes nenhum. Então, a gente precisa de mudar esses conceitos, né? E a única maneira de nós realmente renovarmos a nossa forma de ver a vida. Eu insisto com todo mundo para a gente estudar, porque nós precisamos de entender melhor a mediunidade. A gente está naquele estudo do domingo,
às 18 horas. E é um estudo assim que até eu estou aprendendo um monte de coisas novas. Nós não estamos sozinhos, não. Não é porque a gente está usando a internet, nós estamos sozinhos, não. Nós temos um grupo de espíritos também estudando conosco nos dois sentidos, superiores e necessitados. E é um gado pingado de gente. A equipe Amor hoje é uma equipe grande. Mas será possível que todo mundo tem compromissos sérios para estudar? Não, parece que todo mundo às 18 horas ou está cansado porque comeu muito, eu não sei o que acontece, mas some. Ou então o seguinte, não estão dispostos a realmente estudar. Já que não tem tempo para ler, pelo menos participe das reuniões para estudar junto com a gente. É uma reunião que a gente não tem pressa. As pessoas que estão sendo convidadas a falar buscam, estudam, preparam e trazem a informação. Então, vamos melhorar isso aí. Agora, alguém aqui dentro, algum dia, depois de desencarnar, vai poder alegar a ignorância? Não. Dentro dessa casa, Maria Francisca, dentro do Gênero, nenhum de nós vai poder alegar a ignorância. Porque as oportunidades, todas elas foram dadas a nós. Bateram as nossas portas. De diversas maneiras. Então, assim, agora, numa reunião como essa, eu noto que realmente tem muita gente. Mas será que quem veio só por causa do fenômeno? Aí é triste. Aí é muita tristeza. Né? Porque nós estamos lidando com enfermos. Os espíritos que vêm aqui estão ligados a nós. Todos os espíritos que são trazidos aqui para uma manifestação são espíritos, direto ou indiretamente, ligados a nós de um passado. E é aqui, através de nossas energias, que esses espíritos vão poder melhorar. Vão poder vencer as dificuldades e seguir caminho adiante. E se foram trazidos aqui, é porque de uma maneira ou de outra, também tem crédito com a gente. Porque às vezes alguma coisa feita no passado pode ter criado uma situação de embaraço. Porque quando a gente lê lá os 10 mandamentos, está lá escrito, não matarás. Qual é a nossa dedução? Não pode matar um homem, não pode matar um outro homem. Pô, não é isso que Jesus fala, não é isso que o mandamento maior está falando. Não é não. Matarás. No nosso português está muito claro. Ele está falando geral. Nós não temos direito de matar. E matar não é só tirar a vida, não, tirar a esperança do outro também. Quantas vezes Ezequiel diz assim, nós temos que ser agentes da esperança. Agente da esperança é aquele que não mata. Inclusive, Ezequiel falou numa dessas quartas-feiras aí, tinha uma tutora com um gatinho, um problema no fígado. Ele falou que aquele problema era oriundo em função dessa lei, não matarás. Que já tinha sido, acho que um tigre, um leão no passado, e ele como mata, né? Então até os animais também sofrem dessa lei. Só que não como a gente, sim, mas sofrem. Então, assim, nós temos muito que pensar. Então, gente, nós vamos parar. Mês que vem, nós vamos continuar nesse capítulo, do meu jeito. É isso? Isso para ele ou para o que cada realmente era um ambiente claro? Para o Henrique e a Clara, eles não viram nada disso, eles sentiram. Mas ver não. Porque... Porque você sabe que esse projeto do espírito, que o ambiente que passa tem que ser um ambiente escuro. Tem lugares que eu já tive. Não, mas se você enxergar onde vai ser o escuro que é. Mas esse fala que está alçando, que luminoso, é porque quem via eram os espíritos. Tanto é que lá na frente,
Lá na frente, ele, inclusive, esclarece melhor tudo isso aqui. Tá? Ele dá um esclarecimento sobre esse assunto. Mas a gente já discutiu isso, né? Porque, assim, é uma coisa assim, que a gente vê, assim, às vezes, a pessoa, a gente tem problema de sala de comunicação, e a gente, o pessoal compra uma luz e tal, mais forte, e o pessoal voltando, falando na frente e tal. A gente já conversou, eu conversei com os alunos, a gente conversou com a Jana, e assim, o vício é mais um dos nossos vícios, porque o ambiente não precisa de ser escuro a tal ponto que você não vê o mundo. Isso aí é. a gente já passa durante o dia. Isso é mas é porque existe uma diferença do passe espiritual do passe magnético. Passe magnético é uma coisa, passe espiritual é outra. No passe magnético você está doando suas energias. No passe espiritual é um pouco diferente. E principalmente em reuniões onde você tem tratamentos espirituais. E aí você. Então, normalmente, todo o tratamento que é feito nessa casa, em reuniões dessa magnitude, usa-se ectoplasma. Não tem como não usar. Inclusive, nesse capítulo aqui, ele não usa o termo ectoplasma, mas indiretamente ele fala sobre esse assunto também. É claro que você vai chegar na casa de uma pessoa que está necessitada, você não vai pegar e levar ele para um lugar escuro. Ele está na casa dele, é diferente, né, quando você vai dar um passe magnético. Mas dentro da casa espírita, a observação de manter um ambiente mais escuro é por causa das energias animalizadas que são usadas para os tratamentos. E como que faz a reunião de sábado à tarde? Claro. A reunião mediúnica de sábado à tarde. Gente, mas escuta só. O ideal das reuniões seriam todas feitas na noite. O ideal. Mas é ideal. Não querendo dizer com isso que não se pode fazer isso num ambiente mais claro. Pode sim. Só que nós precisamos de entender o seguinte: ele está falando aqui em especial os ambientes onde são usados para o tratamento direto, para espíritos encarnados e desencarnados. Uma cabine de passe, uma cabine de tratamento é diferente de uma reunião mediúnica conforme essa que nós estamos fazendo aqui. Essa reunião é diferente. As reuniões que são feitas na casa mediúnicas são diferentes. Há uma diferença. Porque o que a gente está falando aqui é as cabines que são feitas para o tratamento. Pelo que eu entendi do livro, né, porque a gente quando faz curso de passe, até o livro de Jacob Bell, ele fala dos tipos diferentes de passe, fala dos movimentos. Pelo que eu entendo, não precisa de nada. Pelo que eu entendi, não precisa de nada disso. A imposição de mão você está sendo um instrumento da mesma maneira. Você não precisa de ficar fazendo movimento. Desde que você faça a sua imposição de mãos, é isso mesmo. O que adianta eu pôr a mão na cabeça da Patrícia e eu estou pensando na minha vida, eu estou pensando na comida que eu não comi, no cachorro que está doente? Gente, eu não vou dar nada para ela. Escuta só. Tudo depende do nosso pensamento. É eu que vou pegar as energias que estão armazenadas em algum ponto do meu corpo e, através das minhas mãos, eu pego essas energias e conduzo elas mentalmente para o outro. Agora imagine, eu tomei um monte de cerveja ontem. Aí hoje eu vou dar um passe. As minhas energias estão contaminadas. Não tenha dúvida disso. Não tem. Eu comi um monte de carne e amanhã eu vou dar. Não tenha dúvida, minhas energias estão contaminadas, gente. E aí, o que acontece nesse caso? Aí, por isso que há uma diferença entre passe magnético e passe espiritual. A espiritualidade, no momento em que eles vão transferir a energia que sai de você, energia animal, e que vai para uma pessoa,
Eles vão filtrar essa energia primeiro, para não levar prejuízo para o outro. Aí a pessoa perante as leis, ela fica responsável. Né? Cada um dá o que tem. Então você é responsável para aquilo que você está dando. Então, uma das coisas. Olha, gente, eu já citei isso aqui, 3 coisas que o Ezequiel me pediu quando ele começou a trabalhar comigo. 3 coisas mais bobas do mundo. Parar de fumar, porque eu fumava. Inclusive maconha, gostava muito. Parar de comer carne. Não é isso? Parar de fumar, parar de. E parar de beber. Eram as 3 coisas que eu gostava. Eu adorava fazer, eu gostava de fazer. Eu já tomei uma caixa de cerveja sozinho. Eu tomei uma pet de cachaça sozinho. Então, aí eu separei e pensei assim: ó, Ezequiel pediu 3 coisas. Sozinho? Seria sozinho. Sozinho? Seria as coisas bacanas, não, sozinho, assim, só eu. Só eu. Eu já fui com toda a conta. Inclusive, foi essa pet de cachaça que me fez parar. Porque, em sã consciência, eu falei: não faz sentido eu beber uma cachaça de cabeça e eu não ficar tonto. Não tem sentido. Nunca mais eu bebi. E aí sim, foi as 3 coisas que o Ezequiel me pediu e eu fiz. Já tem 40 e tantos anos. Então, assim, e de lá para cá, quantas verdades, quantas mudanças, quantas coisas que eu achava que era verdade, que hoje para mim não tem mais valor. Se eu for falar tudo que eu estudo e penso, trago dizer para vocês, eu não faço isso aí para doido. Por quê, gente? Tem muita coisa que eu nem falo. Porque a gente tem que ter uma certa limitação. Olha que interessante. A casa começou com as filmagens aqui. Primeira coisa que o Ezequiel fez: chamou os dirigentes da reunião. Vamos mudar toda a sistemática da reunião de quarta-feira. Não tem estudo mais na reunião de quarta-feira. Isto é, a reunião. Por quê? Gente, a maioria das pessoas que vêm aqui são católicos e protestantes, que vêm aqui buscar ajuda. Então, se você for fazer um estudo para falar de ectoplasma com eles, para falar de vida sucessiva, esse pessoal vai sair daqui sem entender nada. Então, o que a casa tem que dar para eles? O feijão, o arroz. Mas para nós que já fomos trazidos para uma reunião fechada, nós temos o dever e a obrigação de estudar e pôr em prática. Não é só estudar, não. Nós não temos que ser biblioteca ambulante, não. Empoeirada, não. Nós temos que pôr em prática. É isso que a espiritualidade espera. Pelo menos se esforçar, porque pôr em prática. Você só está aqui por você quis. Então, quando nós queremos verdadeiramente, nós fazemos. Nós só não fazemos quando nós não queremos. Mas quando a gente quer, a gente faz. Você vence qualquer barreira, você sai lá na frente. Se você quiser, e com detalhe, quando a gente quer verdadeiramente, o mundo espiritual se vê. Eu podia falar Deus, mas com certeza com autorização superior. Não tenha dúvida disso. Eu contei para a Patrícia um negócio que hoje é rapidinho, acho que não vai ficar perto do que eu vou contar. Eu já tinha contado para vocês que a minha esposa uma vez teve um AVC. Nós ficamos internados 8 dias no hospital. E foi um AVC hemorrágico. Eu cheguei a ver os exames todos. Eu não vou contar tudo, mas só para vocês terem uma noção. Em menos de 12 horas, a Estela estava curada. A ponto do médico estar numa festa. As enfermeiras, quando viram eu levando a Estela para o banheiro, a gente estava no box. Elas pegaram o telefone e ligaram: doutor, corre para cá que o seu cliente está andando. Em 20 minutos ele chega. Começa a fazer exame de novo, faz daqui, faz dali, aquele próximo. E eu fiquei muito feliz porque minha esposa estava recuperada em 12 horas. Nós ficamos internados 8 dias, mas ela recuperou em menos de 12 horas. Bom, fiquei muito grato à espiritualidade. Se você perguntar a Estela se ela teve AVC, ela vai falar que não tem. Tá certo? Não sei porquê, mas ela vai falar que não tem. Bom, depois, recentemente, isso deve ter o quê? Uns 14 anos. Recentemente,
Um dia eu estava conversando com o Ronaldo e contando esse caso para ele. De repente o Ezequiel virou para mim e falou assim: mas não foi só por causa de sua esposa que nós fizemos, que nós operamos ela. Foi por você. Falar por quê? Porque tem hora que às vezes eu estou conversando e eu pergunto, às vezes até em voz alta, mas por quê? Porque tem um trabalho para realizar na casa. Você já imaginou se ela ficasse em cima de uma cadeira de roda? Ia ter dia de quarta-feira, você não ia poder estar aqui. Tinha dia de tarefa, você não ia poder estar lá. Nós, espíritos, pensamos em tudo, inclusive no amanhã. Então, é isso que a gente precisa de pensar, o seguinte: o mundo espiritual está aí. Eu não preciso pedir nada. Não preciso pedir nada. E porque ele sabe, seu mentor sabe, o anjo de guarda sabe, os espíritos nos acompanham, sabe das nossas vidas. Mas se nós fizermos jus ao auxílio dele, eu não preciso pedir nada. Eu vou passar no pátio. Aí nós ficamos para 10.